Estúdios do Agora, o ex-ministro, ex-senador, deputado, governador, enfim, uma liderança brasileira, uma liderança política brasileira aqui conosco nos Estúdios do Agora. Ciro Gomes, boa tarde ao senhor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Agora. Boa tarde, Dani, boa tarde a toda a gente querida do Piauí. O senhor está no Piauí para cumprir a agenda política, para prestigiar lideranças políticas em 2 municípios do estado, Piripiri e Floriano. Isso já faz parte de uma agenda do senhor, política, já pensando numa sucessão presidenciável lá na frente? Boa tarde. Como diz aquela figura, né, da comédia brasileira, a gente só pensa naquilo. Mas, de fato, eu estou acompanhando o deputado Flávio Nogueira, que é um grande amigo, um grande companheiro, que lidera o PDT, que é o meu partido aqui. E, por hoje, 2 cidades, mas eu ainda pretendo voltar, porque sabe que cearense e piauiense é a mesma tribo. Né? Eu quero muito bem essa terra. E também sou muito bem recebido sempre que eu venho aqui, então é prazer e trabalho. Porque essa crise que está pesando sobre o brasileiro exige alternativas. E um bom prefeito ou uma boa prefeita que não se ocupe só do trivial, mas que comece a introduzir ideias de geração de empreendedorismo, enfim, economia, né, que não é uma tradição dos prefeitos, e que também outros grandes temas. Hoje o Brasil vai precisar muito de bons prefeitos. Ciro Gomes, é impossível não tratar da questão econômica. Hoje nós temos um governo interino cuja equipe econômica foi chamada de um Dream Team, que criou uma expectativa dentro do cenário econômico de melhora da situação. Logo no início nós vimos um reajuste à elite da nossa classe econômica do serviço público, um aumento de recursos, de pagamento com despesa de pessoal, que não vai de acordo com o discurso de economia, de contenção de gastos. Nós estamos vendo agora uma negociação com os estados, onde a equipe econômica também já precisou ceder em alguns pontos, como o que congelava os reajustes dos servidores públicos. Esta expectativa em um futuro pode não se confirmar uma realidade e frustrar, nos colocar ainda mais dentro desta crise econômica. Como o senhor avalia esse momento atual? É muito grave. A nossa mídia dita nacional, que é 5 famílias, né, ali de São Paulo e do Rio, criaram nessa onda aí e tal, não sei o quê, mas é impossível você colher um maracujá de um pé de maçã. A biotecnologia não chegou lá ainda. E essa gente que está aí, o Michel Temer, que eu conheço de longa data, essa gente, a característica básica deles é a complacência absoluta, quando não há prática generalizada de ladroeira e corrupção, e a frouxidão fiscal. Eu te dou o número, isso que você já inteligentemente percebeu, e isso vem sobre as costas da sociedade brasileira agora, muito proximamente. Quando a Dilma o erro começa ali, formulou um pedido de déficit primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, salvo o serviço da dívida, né? Salvo o juro, que é uma conta de mais de 600 bilhões de reais esse ano. Pois bem, a Dilma propôs um déficit para esse ano que seria uma loucura de 96 bilhões de reais. Esculhambação generalizada, de editoriais furibundos, etc. O golpista salafrário Michel Temer propõe, para esse Congresso de maioria de corruptos, um superávit primário, um déficit primário de 170 bilhões de reais. Aquilo que era 96 era um absurdo, todo mundo, não, mas é isso aí, vamos dar transparência, vamos dar 170. Pois bem, informa ao povo piauiense que semana passada o Brasil atingiu, 5 meses antes do fim do ano, o buraco de 170 bilhões. Ou seja, este ano nós estamos falando aí de um buraco inimaginável, superior a 200, 230 bilhões de reais. Vai ter que fazer uma nova proposta ao Congresso. A consequência prática é o seguinte, é juro no planeta em cima de uma depressão econômica que está destruindo o tecido produtivo brasileiro e que já fez galopar o desemprego de 6% para 11% e vai a 14%. Sendo que você tem esse patamar sinalizando que o ano que vem é isso ou pior. Então, repare bem, nós temos uma promessa que a elite, né, fez, que de um lado, o povo aborrecido com a corrupção, o escândalo de Petrobras, facilitou o caminho do golpe contra a Dilma. Essa turma toda está enrolada. Michel Temer, o Eduardo, o Padilha, enfim, todos eles são quadrilheiros, estão enrolados na Lava Jato até o gogó. Eu conheço de longa data. As pessoas às vezes pensam que eu exagero, mas eu conheço muito bem cada um deles, né? Depois você tem um problema fiscal que vai ser o pior da história. E a dívida versus PIB, que é o indicador de sanidade do crédito público, está indo para o beleléu.
o que significa dizer mais recessão, mais estagnação econômica, mais desemprego. E, na sequência, você tem uma agenda de entrega de riquezas nacionais ao estrangeiro que subtrai da criança brasileira, do jovem brasileiro, a perspectiva de futuro. Então, é um cenário, e infelizmente, os setores ditos progressistas, tal é a desmoralização, pelos nossos erros, temos 100 deputados em 500. Então, vai ser um arrasa-quarteirão que vem por aí. Ministro, o senhor tem uma trajetória política, administrativa muito grande, começando de Sobral, chegando a ministro, tem hoje uma presença muito forte como formador de opinião. O senhor tem dito em algumas situações pontuais que, para que se possa iniciar um novo momento, há necessidade de duas coisas principais. Primeiro, a reforma fiscal, reforma tributária e depois a reforma política. O senhor acredita mesmo, com todo esse quadro que nós vivemos, de corruptos e corruptores, de corrupção daqueles antigos, de corrupção daqueles que estavam no poder até outro dia, o senhor acredita que com os mesmos políticos e a mesma política se possa mudar esse quadro? Nenhuma chance, professor. Você tem toda a razão, a pergunta é tão inteligente que já traz a semente da resposta. Nós temos que constranger esta elite política por dois caminhos. Primeiro, pedindo ao povo, pelo amor de Deus, né, que preste atenção no seu voto, não só para prefeito, não só para governador, não só para presidente, nessa nossa vocação autoritária de só dar valor ao executivo. Nós precisamos escolher com muito zelo o vereador, a vereadora, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, para depois a gente não se queixar, né? Porque se todo político é corrupto e se todos são eleitos por nós, tem alguma coisa errada cá embaixo conosco, né? Então esse é o primeiro grande movimento, que um movimento para a mudança do Brasil vai ter que pedagogicamente ajudar o povo a fazer. O efeito disso não será do dia para a noite. E aí isso põe a outra questão. Como é que nós avançamos no Brasil? Foi quando a gente trouxe o povo para a jogada. A Dilma se desconstitui porque sai da agenda do povo e faça fazer negociações na linguagem deles dentro dos gabinetes. E aí uma pessoa séria fica testa de ferro da mundanice, da corrupção, da safadeza, porque entregaram Furnas ao Eduardo Cunha. Entregaram uma vice-presidência da Caixa Econômica, Eduardo Cunha. Aí o Eduardo Cunha rouba R$1 bilhão, eu não estou exagerando, o Brasil vai saber disso, já tem 411 milhões provados que circularam nas contas do Eduardo Cunha, ele guarda 10, 11 milhões para fazer os luxos lá da madame, e o resto ele distribuiu com 230, 240 picaretas que não estão nem aí para o povo brasileiro, a não ser que a gente preste atenção para saber quem está votando, e virão aí questões graves. De outra forma, se o presidente da República eleito acena para a sociedade com uma mudança e foca nelas no primeiro momento, você viu o Collor fazendo o sequestro da poupança naquela data. Uma coisa ilegal que feriu interesses da grande maioria dos ricos do país. Ilegal, o judiciário não deu a menor bola, o Congresso aprovou, por quê? Porque o povão na rua estava dando a ele, até de forma doentia, uma força que o presidencialismo renova a cada ciclo. Esse é o primeiro momento. Então o presidente tem que pegar essa energia e propor. Ao propor, o presidente tem que abrir mão de qualquer projeto de poder seu, de seu partido, dos seus amigos. Tem que propor o debate. Ele não tem que propor um mérito dessa reforma ou daquela. Ele tem que propor o debate, trazer a inteligência internacional, trazer a expertise doméstica brasileira, abrir um grande debate, mediar, informar, mobilizar, negociar, ponderar, e ainda advogo que você tenha que descomprimir o conservadorismo, pondo para entrar em vigor daqui 2 ou 3 eleições, ou na questão da reforma política, para tirar o medo, né? Porque o grande curto-circuito é o cara eleito por uma lei e a negada está pedindo que ele mude a lei que deu a ele o voto, hein? Que deu a ele o mandato. Esse quadro político dominante hoje Nenhuma chance. Foi eleito com dinheiro da corrupção? Total não digo, mas a maioria esmagadora de forma despudorada. Eu lhe digo assim, o Eduardo Cunha mexeu em R$1 bilhão de Furnas, de PCHs, isso tudo eu estou denunciando faz muito tempo. E da vice-presidência da Caixa. Só uma propina já aprovada no projeto Porto Maravilha, no Rio, foi R$52 milhões que ele botou no bolso. O PMDB, durante muito tempo, reclamou da presidente Dilma e do PT que as decisões eram tomadas em nível acima e depois o PMDB era convocado para fazer a defesa dessas decisões sem ter participado delas.
Agora, nós estamos vendo uma reunião da base do governo interino de Michel Temer, onde o PSDB reclama que o PMDB toma as posições sem ouvi-lo e o PSDB tem que defender essas posições publicamente no parlamento. Que relação é essa? Aonde vai essa relação entre PSDB e PMDB no governo federal? Dizia o grande general Napoleão Bonaparte que os maiores erros que ele, como gênio militar, cometeu deram-se porque os seus adversários, seus oponentes, não reconheciam seus próprios interesses. Assim eu estou vendo o PSDB. O PSDB, na ânsia de dar o golpe, porque é toda uma geração que, se a Dilma tivesse êxito, né, um segundo mandato com êxito, toda uma geração de, aspas, tucanos, estaria fora do jogo. Fernando Henrique, com 80 anos, Serra com 80 anos. Então, essa turma de São Paulo que viu agora o tudo ou nada e partiu para cima. Mas se o PSDB perceber, como vai perceber, o seu próprio interesse proximamente, fechado o golpe, ele vai abandonar o governo. Porque numa hipótese remota, quase impossível, do governo Temer acertar a mão, o PMDB terá candidato e não será do PSDB. E na certeza prática de que o PMDB, o Michel Temer, vai afundar o Brasil, eles vão largar a mão e vão fazer com o Michel Temer o que o Michel Temer fez com a Dilma, traiu. Né? É a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. O PMDB virou um problema para o Brasil. Nós temos que ferir esse tumor, temos que furar esse tumor. Tem uma turma boa ali, tem um Requião, tem um Pedro Simon, tem, enfim, Jarbas Vasconcelos, que não estou falando só de gente com quem eu tenho simpatia política, mas que a gente respeita. Essa turma aí tem que ser constrangida a sair desse meio quadrilha. E o resto a gente tem que dar um jeito de mandar para a cadeia. Dentro da lei, dentro das regras e tal. E eu, presidente da República, vai ser fila de gente para ir para a cadeia. O senhor já tem uma definição que vai colocar o seu nome como opção. O senhor, neste quadro político hoje que nós vivemos, o senhor vê outros nomes capazes de sair para um embate político de nível, de proposta, de discussão, de debates, de participação da opinião pública? A beleza da democracia que estão matando é que você pode produzir, né, quadros. Eu venho da democracia, eu sou filho de funcionários públicos, você me conhece, de Sobral, e fui prefeito de capital com 29 anos de idade, sem dinheiro, não tem empresa, não tem televisão, não tem rádio, porque é a democracia, por isso que eu amo com tanta paixão e vejo com tanta amargura, né, você tirar do povo a prevalência, o monopólio de escolher seus dirigentes. Então o Brasil pode produzir, mas infelizmente, um quadro nacional hoje é quase impossível. Então você tem um quadro que vai parecer com as eleições de 89, o PT fortemente desmoralizado como estrutura, o PSDB implodindo pela uma ambição individual de 3 pretendentes, o Alckmin, o Serra e o Aécio, né? Isso vai implodir o PSDB. Ninguém ajuda ninguém, né? Não, pelo contrário, eles são inimigos preferenciais entre si. Hoje o Serra está apoiando a Marta Suplicy contra o candidato do PSDB, que é o partido dele. Nada de surpresa para mim, que fui fundador do PSDB, ajudei a fazer e sair quando eu vi esse desmantelo e essa contradição. Então você vai ter 4 ou 5 candidatos competitivos, nenhum deles absolutamente favorito, e dessas pessoas que eu vejo com respeitabilidade, você tem a Marina, que infelizmente é muito respeitável pessoalmente, mas não tem vivência de nada, não tem experiência de nada, não tem concepção, nem compreensão do país, nem nada. E vive dessa negação, né? Nova política, moralismo difuso, um ambientalismo difuso e tal. Isso, tudo bem, tem um lugar aí. Eu nem queria mais ser candidato a nada, sou chamado de volta pelo tamanho da crise, me sentiria um covarde se eu ficasse, né, no meu grande emprego de executivo em São Paulo, da CSN, vendo o país passar por essa situação tão terrível. E o Lula ainda tem apelo? O Lula tem muito apelo, mas assim, 1/3 ama e 2/3 odeiam. O senhor disse que um milagre salvaríamos do golpe. Só um milagre. A carta de Dilma e sua ida ao Senado pode ser esse milagre? Tem que tentar tudo, não é provável. Agora, esse gesto, porque nesse momento você um deslinde de uma situação que é feita na frente do povo e com o olhar da história. Quem ficou para a história foi o Getúlio, com um gesto político audacioso de se matar para defender o país. E aquilo que era uma onda moralista muito parecida com a que veio, e no dia seguinte virou pesadamente, e o Juscelino, que foi talvez o melhor presidente, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, né, em função disso. Então a Dilma vai fazer história. Vai lá uma senhora honrada, contra quem se levanta uma acusação de
protocolos legalistas formais mentirosos, né, porque ninguém vai supor que o presidente da República assina um decreto de suplementação orçamentária e, antes de assinar, fez as contas se aquilo cabia na rubrica X, PTO, do orçamento e tal. Isso não passa na cabeça de ninguém. Portanto, não há dolo e muito menos crime de responsabilidade neste ato de assinar o que se chamou pedalada fiscal. Mas mesmo essa sanha assassina, né, brutal que se levantou contra ela, nunca a acusou de cometimento de corrupção ou qualquer outro tipo de crime que a desonrasse. Enquanto isso, seus opositores que vão julgá-la, parte importante deles são bandidos de quinta categoria. Muito bem. Presidenciável Ciro Gomes. Muito Vai obrigado. espalhando, ver se pega, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal Agora. Seja sempre bem-vindo ao Valeu, estado irmão. do Piauí. Obrigado, viu? Tá certo?